Olá, gente. Sou eu de novo, Elisângela, e hoje nós estamos com a terceira aula, né, do mini curso, né, projeto de ensino à prática de leitura, né, e, né, da prática de leitura, né, incentivando a literatura como fonte de saber e também como algo prazeroso em nossa vida, né? Então vamos lá. O tema que a gente vai abordar nessa aula é: quais métodos podemos utilizar na prática do ensino da literatura? Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho, né? Quem são os leitores de hoje? Vivemos na era digital, todo mundo sabe, onde todos estão conectados, né, o tempo todo, seja pelo celular ou pelo computador, o que mostra que a internet é um dos componentes mais utilizados tanto pelos jovens, adolescentes, crianças, adultos, né, enfim. Realmente é um meio a qual traz ali uma distração, informação, interação, né? É bem utilizado, né, na internet. A quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil aponta que há 56% de leitores no país, né? Aqui é uma pesquisa que eu retirei do livro Metodologia do Ensino da Literatura Juvenil. É esse livro aqui, ó, tá? Para quem quiser ler, né, de forma integral, o livro é bastante interessante, tá? Eu baseei esse estudo, né, esse curso aqui na terceira aula, muito dentro desse livro, tá bom? Então vamos lá. A quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil aponta, né, como eu falei, 56% de leitores no país, os quais aí gostam, em sua maioria, de ler, escolhem livros pelo tema, assunto e leem com mais frequência jornais e revistas, e a Bíblia. Tendo a casa aí como um local de leitura, os entrevistados também apontam a falta de tempo, né, como a razão de não lerem. E a falta de paciência e a dificuldade ali, né, de leitura, de uma, né, tendo ali uma leitura mais lenta, né? Então, gente, o que a gente entende por isso? Nós sabemos que vivemos uma sociedade onde tudo é muito corrido, as pessoas estão correndo para trabalhar, para estudar, né? Só que nós devemos entender o seguinte, que a literatura, né, infanto-juvenil, né, ou infantil, ou qualquer tipo de outra literatura, ela é muito importante, né, para o desenvolvimento do ser humano, né, tanto emocional, cognitivo, né, tanto pessoal, tanto na área, assim, como formação, como trabalhador, né? A pessoa consegue além de conseguir informações, ela consegue se elevar, né? Com novos pensamentos, consegue ali ter um pensamento crítico. A pessoa, através da literatura, além da informação, nós conseguimos melhorar a nossa fala, a nossa leitura, a nossa escrita, o que é muito pedido hoje em dia no mercado de trabalho, tá? Então, nós devemos arranjar sim um tempinho para poder estar ali conhecendo novos livros, né? E aprender um pouquinho mais a respeito de vários temas. Vamos seguir adiante. O que fazer para despertar o desejo de ler, né? Então eu coloquei, né? Escrevi aqui para vocês, digitei, na verdade, né? No slide os pontos que eu achei importante trazer aqui para vocês, tá? Para ensinar a prática de leitura por meio da literatura, é importante levar em conta alguns procedimentos pedagógicos, como o convívio contínuo com histórias, livros e leitores, valorização do momento da leitura, disponibilidade de um acervo variado, né? Tem que ter uma diversidade de temas, de livros, né? Não pode ser sempre a mesma coisa, não.
É um tempo, né, para que haja ali o momento da leitura, sem interrupções, um espaço físico que seja ali agradável e também estimulante, né? Um ambiente seguro, né, de segurança psicológica e de tolerância dos educadores em relação às dificuldades de aprendizagem de cada criança. E oportunidades, né, trazendo aí oportunidade nas experiências, trazendo aí oportunidades e experiências de leitura. Acesso à orientação qualificada sobre por que ler, o que ler e como ler e quando ler, né? Nós, professores, educadores, né, devemos explicar, né, os motivos reais por que os alunos devem ler, qual a importância, né, de se ler. E esses dados aqui, na verdade, esses itens aqui que eu coloquei aqui para vocês é muito importante, porque talvez a pessoa tenha até a vontade de conhecer, né, diversos textos, livros diferentes do que eles já conhecem, né? Mas talvez em casa não tenha um tempo assim com silêncio, né? Talvez seja uma casa com um pouco mais barulhenta. Então, o ambiente escolar é muito importante. Claro que se a criança, né, o jovem, adolescente tiver um acesso à leitura desde cedo, né, ali que os pais fiquem incentivando ele à leitura, consequentemente ele já vai crescer com um repertório maior, né? Ele vai ter um repertório maior de leitura, vai crescer uma criança assim com pensamentos bons, né? Com uma crítica literária, né? Vai ser um leitor crítico, vai conseguir opinar sobre as coisas, conseguir realmente argumentar sobre determinados assuntos. Então, ali, literatura infantil, infanto-juvenil, a leitura em si, ela deve ser praticada desde sempre, tá? Desde novinho é importante, né? Desde que a criança ali já esteja apta a começar a partir do momento que a criança começa a falar, já pode começar a mostrar o mundo, né, diverso que existe ali na literatura. Então, vamos seguir aqui. Só um momentinho, eu apertei errado. Coisa rápida, gente. Então, vamos dar sequência à aula. Agora a gente vai falar, né? Nós vamos falar sobre a trajetória do leitor, ou seja, as fases que cada leitor passa. Claro que isso é conforme ali a bagagem, né, literária que o leitor carrega em si, né? Vai depender das experiências que ele tem de vida ali, tá? Então, é só um exemplo, tá? Na verdade, eles são... eu pesquisei, né, no livro Metodologia do Ensino, né, da literatura, e essa é uma das formas de mostrar como que é o desenvolvimento do leitor, tá? Como que ele se desenvolve ao longo do tempo. Então, nós vamos ler aqui, tá? Conforme indica a professora Marta Moraes da Costa, temos a pré-leitura ou pré-leitor. É o período da preparação para a alfabetização, quando a criança desenvolve aí, né, habilidade para aprendizagem da leitura, capaz de compreender textos visuais, cenários e imagens como livro, né, que são aí os famosos livros de imagem, e versos contados, né, pelos adultos. Houve ali um erro de digitação, me perdoe, pelos adultos que são indicados, né? Os livros, aqui no caso eu queria dizer os livros e os versos, né, contados são indicados para os adultos estarem ali utilizando com as crianças e com os jovens e adolescentes. Na verdade, mais para as crianças infantis, né? Então vamos lá. A leitura compreensiva ou leitor iniciante é quando a criança começa a compreender código escrito, reconhecendo as letras e palavras, capaz de acompanhar a leitura de um adulto.
Claro que tem que ser livros menos extensos, mesclando aí a imagem com o texto verbal, tá? Um exemplo é o Contos de Fada, tá, gente? Outra também leitura, né, é a interpretativa ou leitor em processo, que refere-se ao momento em que a criança adquire fluência e autonomia na leitura alfabética. Nesta fase, a criança consegue perceber os diferentes gêneros textuais. Sugestão, né? São livros aí de fantasia e realidade. Então, nessa fase, as crianças gostam ali de estar misturando a realidade com a fantasia. Então, já é um leitor em processo, tá? Eu retirei do livro, achei muito interessante, porque explica muito bem as fases, né, do leitor em processo, tá? Como que o leitor passa ali, como que ele adquire, né, o conhecimento, ele vai ter toda uma trajetória para que ele chegue a ser ali um leitor crítico, tá? Então, vamos lá. Temos também iniciação à leitura crítica ou leitor fluente. Nesta fase, né, o leitor consegue ler com desenvoltura e compreender diversos textos. A diversidade de gêneros nesta fase é muito bem-vinda, tá? Então, as crianças, jovens adolescentes, né, os jovens adolescentes, entre outros leitores, né, os adultos também, eu coloco aqui, vai ter todo o processo, né? Chega um momento que ele começa a querer conhecer diversos gêneros textuais, e isso é muito importante para o desenvolvimento como leitor. Temos também a leitura crítica, o leitor crítico, né? O leitor já formado. É a etapa que o leitor consolidou as habilidades de estabelecer relações intertextuais e consegue aí produzir, né, metalinguísticas e textos metalinguísticos, né, e relacionar conteúdo e forma e tecer apreciações estéticas e consegue com melhor desenvoltura abrir o seu diálogo criticamente sobre o texto que lê. É o que eu falei com vocês. Como eu falei com vocês, né? Para se formar um leitor crítico, ele tem ali que conhecer vários textos, tem que ter uma bagagem, né, de leitura extensa, para que ele possa ali ter as suas teses, ter o seu diálogo, né? Ele consegue ali fazer realmente um diálogo baseado em, eh, em livros que ele realmente leu, né? Não é algo inventado da cabeça, é algo que foi pesquisado, foi estudado, né? Foi ali analisado. Então, por isso, um leitor crítico, né? O objetivo realmente nas escolas em si é formar leitores críticos, tá? Crianças, jovens, adolescentes aí capazes, né, de identificar os diversos textos, conhecer diferentes formas de se escrever, entender, né, cada tipo de texto que é utilizado nas escolas, conseguir opinar, expor suas ideias de forma clara, né, e convincente, tá? Então, conseguir realmente se sobressair a diversos temas. Então, por isso, é muito importante criar o hábito de leitura como algo que pode ser utilizável e também prazeroso na vida de cada pessoa, tá? E agora nós vamos falar, né? Vamos começar uma dica que eu quero deixar com vocês. O tema é metodologias, né? De ensino à literatura. Então, assim, uma das formas de se incentivar, né, a prática da leitura é praticar a leitura por diversos gêneros, fazendo uma dinâmica aula literária. Nós temos exemplos, tá, de diversos tipos de textos. Nós temos textos como romance, que costuma ser mais longo e complexo, com enredos que focam em um ou dois, né, personagens principais. Nós temos também a comédia, que são os livros de comédia, que têm o intuito, né, de divertir os leitores. Para isso, eles causam um estranhamento
em alguma situação, né, que não seria comum no cotidiano ou que não é previsível, usando também o sarcasmo, a ironia e outros elementos. E temos também o gênero textual, né? Nós temos aí o suspense, né? Que é um livro que consiste em prender a atenção, tá, do leitor, com o fim de revelar algo depois de muito suspense, depois de passar bastante tempo lendo ali, né, a pessoa acaba descobrindo o porquê de tanto suspense. Então, outros estilos também agradam muito os jovens adolescentes, né, que são, além dos que foram citados, são os conhecidos livros de autoajuda, né, os romances policiais, né, estilo Sherlock Holmes, né, Sherlock Holmes, eu acho que é isso mesmo. Sherlock Holmes. Então, gente, passando adiante, o objetivo aí é dizer para vocês que tem diversas formas de se praticar a literatura, tá? Nós temos como praticar a literatura, né? Leitura, né? Dos textos literários, né? Através de narrativas, poemas, histórias em quadrinhos, né? Como eu mostrei para vocês lá nas aulas passadas, né? Eu falei ali do Maurício e fiz uma contação da história, né, dele através de quadrinhos. Temos também através de encenação teatral, no uso de canções, internet, jornais, né, e TV, tá? Então não vem me dizer que vocês não praticam literatura, porque pratica sim, gente. Literatura está em todos os locais. Seja por um banner, seja por um folder, seja pela internet, seja pelo jornal ou pela rádio, a literatura está em todos os lugares. Então, vamos seguir adiante. E, gente, uma dica também é utilizar o livro físico, né? E depois que os alunos lerem o livro, os alunos vão estar ali fazendo uma pizza, né? Um rodízio de pizza literária. Olha que interessante. Cada aluno vai pegar, né, uma quantidade de páginas e vai ler, tá? Isso daí vai ser o professor que vai ser mediador dessa atividade lúdica. Então, por exemplo, o professor pode fazer o seguinte, ele divide, vamos supor que o livro tem 100 páginas e tem 30 alunos, aí ele divide por essa quantidade, pede os alunos para fazer um resumo dessas páginas e depois pega ali uma caixa de pizza e cada um vai colar, né, o seu resumo na caixa de pizza. Isso é muito importante, essa atividade ajuda no processo de compreensão e resumo da narrativa e também ajuda a construir técnicas de pesquisa, organizando, né, informações coletadas importantes, tá? As principais partes do texto. Isso é muito legal, tá, gente? Agora a gente vai ler aqui só a sinopse, né? Hazel Grace e Augustus são dois adolescentes, né, que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. Por causa da doença, Hazel sempre descartou a ideia de se envolver amorosamente, mas acaba cedendo, né, ao se apaixonar por Augustus. Juntos, eles viajam para Amsterdã, onde embarcam em uma incrível jornada, inesquecível, né? Então, né, A Culpa é das Estrelas é um livro muito bacana de se ler e você encontra também ele versão filme, tá? Se você não quiser ler o livro, você vai estar assistindo o filme, mas eu aconselho você ler o livro, porque no livro você consegue ver todos os detalhes que o escritor quis passar ali no seu texto literário, tá? No seu livro literário. E é muito legal, vale a pena conferir, tá? Eu peguei essa imagem aqui na Americanas, né? Porque tem o livro lá e eu, né, tirei a fotinha lá para vocês terem uma noção como que é o livro, tá? Vamos seguir adiante. E nós temos também a ideia de se praticar a literatura, né? Por meio de sacolas de papel que são transformadas em livros. Olha que interessante, gente.
Então, como que funciona? Os alunos, eles leem um livro e escrevem um resumo. Em seguida, eles decoram uma sacola de papel que tem a ver com alguma cena do livro, né? E após isso, eles colocam na sacola 5 itens que representam algo da história. Cada um deve escolher o livro que deseja ler, para depois apresentar para a turma, tá, gente? E é muito legal, porque, assim, faz com que os meninos fiquem curiosos, né? Trabalha ali a imaginação, né? É, trabalha, assim, a argumentação, a fala, né? A escrita também. O objetivo dessa atividade é trabalhar, né, a criatividade dos alunos, além de desenvolver prática de leitura e fazer com que os alunos consigam narrar fatos importantes que encontraram no livro e que, mesmo que outros não tenham lido o mesmo livro, consigam aí entender o tema por meio da narração, tá? Então, eles vão fazer ali um resumo e, através desse resumo, vai criar todo um ambiente divertido e lúdico, né? De estar ali falando sobre algum livro literário. Muito legal. E cada um vai estar ali escolhendo o seu livro preferido na biblioteca. Dando sequência à nossa aula, tá? Agora a gente vai falar também dos livros, né, pop-up, que são livros muito criativos, tá, gente? Essas imagens que aparecem saltar das páginas, né, parece que tá ali, né? Quando abrimos os livros, né, são chamados de pop-ups, uma dobradura feita com muito cuidado, com muito carinho, né? Então, esses tipos de livros também são indicados para a prática, né, de leitura, de ensino à prática da literatura, porque são criativos, são lúdicos, chama a atenção das crianças, prende a atenção, faz com que as crianças se imaginem em um outro local, em um outro mundo, misturando a realidade com o mundo ficcional e imaginário. Então, isso é muito bom, porque as crianças gostam muito disso, elas gostam de se imaginar em outro ambiente, tá? Então, esses livros são muito bem vistos pelas crianças, né? Até mesmo pelos jovens adolescentes, dependendo do tipo de livro ali, o que está sendo abordado, eles também acham interessante. Então, outra coisa que eu queria falar com vocês também, outra dica, né, para ser utilizado na prática do ensino da literatura, é o livro de dobradura. Quem que não conhece o livro de dobradura? Como que funciona? Então, o livro de dobradura, de forma bem fácil, né, e rápida, você, né, o professor, ou mesmo pode ser utilizado ali em casa também, né, com seus filhos, né, com seus sobrinhos. Você pega ali, né, empilha, né, coloca um papel sobre o outro, né, vários, e dobre ao meio, tá? E outra forma também é juntar várias folhas, tá? Recortar no tamanho desejado e fazer furos no canto. Você faz vários furinhos no canto e passa ali um barbante, né? Em cada furo, e ao final amarre, né? Assim as páginas ficarão presas umas às outras. Então, esse livro de dobradura eu quis trazer para vocês, por quê? Porque esse livro de dobradura é para que as crianças, né, os jovens, adolescentes, né, é uma forma, né, do professor, né, do aluno, na verdade, se desenvolver com seus argumentos, né? Ele pode ali, na verdade, não só fazer ali com o objetivo de argumentar, mas ele pode criar a sua própria história, tá? O objetivo é fazer com que os alunos sejam criativos, né? Que eles consigam ali fazer histórias. Então, esse livro de dobradura, tá, né? Ele vem ali, ele fica ali com as suas páginas em brancos, e a partir do momento que o professor indica para eles, né, incentiva os alunos a estar ali contando alguma história, criando uma história, isso faz com que os alunos consigam ali se desenvolver de forma
bastante satisfatória, né? Porque cada um vai poder contar a sua própria história, né? Alguma história inventada por eles mesmos. Isso é muito legal no processo, né? É importante no processo da aprendizagem da leitura, né? Para que os meninos consigam se expressar melhor, escrever de forma correta, né? E consigam ali desenvolver, né, a sua criatividade. Vamos passar para frente. Temos também outra maneira de trabalhar, né, a literatura, tá? Né, é através ali da TV criativa, que é feita, né, de papelão e é uma forma ali de se contar histórias, né? O professor, né, ou os pais podem estar fazendo em casa também essa atividade bem lúdica de literatura. Você vai estar incentivando a leitura e vai estar trazendo um ambiente agradável para as crianças, tá? Faz ali com a caixa de papelão mesmo, tá? Não gasta nada, usa ali os canudinhos, né, de todinho, né, de algum de suco, né, que vocês compram para seus filhos e faz ali um ambiente agradável de participar de uma leitura infantil, né, ou infanto-juvenil. Mas é mais para infantil mesmo, né, gente? Então, é muito agradável, as crianças se divertem, né? Conseguem ali fazer historinhas criativas e se desenvolver, tá? No seu processo, né, como leitor, que está ali aprendendo cada dia mais. Outra, vamos seguir aqui. Então, a interação da criança com a literatura possibilita uma formação rica em aspectos lúdicos e imaginativos e simbólicos. O desenvolvimento dessa interação com procedimentos pedagógicos adequados leva a criança a compreender melhor o texto e o seu contexto. Então, gente, através da interação, né, da criança com a literatura, com os textos literários, a criança consegue ali entender melhor os textos, né? Ela consegue compreender o texto e seu contexto, consegue compreender qual mensagem que o autor, né, quer transmitir, tá? Então é muito importante estar fazendo esses trabalhinhos, né, esses momentos de leitura com as crianças, tanto em casa quanto na escola. E a contação diária, né, de histórias é bastante significativa porque proporciona, né, o desenvolvimento educativo destes três eixos que eu acho muito importante. Através da literatura, né, da leitura diária com as crianças, a gente consegue desenvolver bem a leitura, a escrita e a oralidade, tá? Como eu já comentei com vocês anteriormente, né? As crianças conseguem falar melhor, escrever de maneira correta, né? De forma correta e conseguem ler melhor, tá? Da forma certa, com mais domínio, né? Então, gente, vamos dar sequência aqui. Outra dica que eu dou também no ensino da prática da literatura, né? Tanto em sala de aula quanto em casa, é o mural didático. Isso, o mural didático é um conjunto de elementos, né, que é subordinados a um tema, dispostos harmoniosamente com o fim de transmitir determinada mensagem. Deixa eu voltar aqui, só um momentinho. Então, gente, vocês estão vendo aqui a imagem de um livro, né? Na verdade, um livro não, de um muro didático, né? Que pode ser feito na escola, pode ser feito ali mesmo, até mesmo no quadro, né? A gente vê um quadro, né? Semana de valorização do livro. Ali ele vai expor ali os trabalhos dos alunos, né? Vai apresentar assuntos de forma esquematizada, vai despertar o interesse para o início do estudo de uma unidade, né? E além de né, no muro, né, didático, pode afixar jornais de classe, avisos, horários, né? E dar destaque a comemorações, acontecimentos importantes. E além disso, né, no muro didático, nós conseguimos expor recortes de jornais
e revistas sobre determinados assuntos, trabalhando aí a didática, trabalhando a questão estilística dos textos, gêneros textuais, né? Pode trabalhar a língua portuguesa, né? Ali no muro didático, fazendo ali trazendo ali para as crianças, para os jovens, para as crianças, uma facilidade de imagem com a linguagem, né? Então é muito importante, tá? E as vantagens são despertar o interesse, transmitir informações, desenvolver a capacidade de autoexpressão, tá? E estimula também o trabalho em equipe, né? Em sala de aula, tá? Referência tá ali abaixo. E é interessante, gente, o muro didático, porque ele vai trabalhar todo um processo, vai fazer com que as crianças fiquem mais, as crianças, jovens, adolescentes, enfim, os alunos, né? Fiquem mais interessados, mais, assim, motivados a estar criando, a estar trazendo informações importantes a respeito da matéria, né? Português ou literária, tá? Pode-se trabalhar ali função linguística, morfológica, sintática, né? Vai depender do que o professor queira trabalhar naquele momento. Então, só reforçando aqui para vocês, como eu já disse anteriormente, o texto literário ele é diferente dos demais e tem motivação estética, linguagem subjetiva, o discurso poético, ou seja, ele é arte, né? O texto literário é arte e não ciência, tá? Então, é uma arte, né? Uma arte, como eu disse para vocês desde o início, que a literatura é uma expressão, né, do pensamento do homem, né? O homem se expressa por meio de palavras, ok? Também tem outras formas de se expressar, né? Através de pintura, de música, né? De gestos, né? Enfim, tudo isso está relacionado com a literatura. A literatura, ela age como instrumento de mediação para o desenvolvimento da criança de forma participativa e crítica no processo ensino-aprendizagem. Seu caráter educativo contribui de forma positiva na socialização e formação da criança, em sua interpretação, né, do mundo, das pessoas, das variedades culturais, linguísticas e de sua própria personalidade, né, gente? Então, só voltando aqui rapidinho. Então, eu quero comentar a respeito disso, porque, assim, aqui mostra, né, o que eu estava querendo falar desde o início, que a literatura, ela amplia mesmo a visão de mundo, né? A criança tem conforme ela vai crescendo, vai adquirindo, né, lendo novos livros, ela vai estar ali aumentando o seu repertório como leitor, né, assim, eficiente. Então, a criança que lê bastante, ela consegue ter uma variedade a respeito das culturas, né, da linguística, né, da sua própria personalidade, né, consegue se sociabilizar de forma mais tranquila na sociedade, consegue se portar melhor, falar, né, compreender as coisas de forma mais fácil, né. Então, a leitura realmente ela consegue, ela ajuda no processo, né, do ser humano, né, como ser humano, ajuda no processo de cada dia estar mais ali como melhor dizendo, né, ajuda no processo, né, de formação do ser humano. Então, dando sequência aqui embaixo eu coloquei umas imagens relacionadas, né, aos diversos tipos de leitura que pode ser realizada, tanto através do livro, né, através do teatro, através de vídeos, filmes, documentários, através de mapas. A gente consegue trabalhar diversas formas ali a literatura, tá? E aqui nós vamos falar estratégias de leitura, né, com o fim de analisar textos literários.
Eu gostei muito disso, né? Ela está ali no livro, né? Ensino da literatura juvenil, né? De Daisy de Quadros, né? Que é esse livro aqui que eu mostrei para vocês, tá? E só explicando aqui para vocês, não sei se eu mostrei, mas está aqui. Esse livro aqui contém falando também a respeito da literatura infantil, infanto-juvenil, e fala também o início, a trajetória, como que surgiu, né, a literatura infanto-juvenil. Mas hoje nós estamos falando a respeito desse livro aqui, né, baseado nesse livro, algumas coisas que eu quis trazer para vocês, relacionado com a literatura infanto-juvenil. Então, vamos seguir? Para que o leitor consiga entender de forma mais aprofundada, né, o que o texto literário está dizendo, é necessário realizar uma análise como? Análise essa como? Fazer conexão de leituras que o leitor já possui, ou seja, relacionar aquela leitura que ele está fazendo com outras leituras anteriores, né, que ele já tem ali na sua bagagem como leitor. Fazer inferência, ou seja, levantar hipóteses, né? Pois o leitor não deve se conter apenas pelo que vê ou pelo que lê. É importante, gente, né, no processo como leitor, né, levantar, né, colocar ali perguntas, né, sobre o texto, à medida, né, em que o aluno vai ali lendo o texto, ele consegue ali comprovar ou não as suas hipóteses. É importante, né, não lermos assim de forma assim, de qualquer maneira. Quando a gente estiver analisando um texto literário, é importante a gente perguntar o porquê daquilo, né? Por exemplo, se você tiver ali na história da Chapeuzinho Vermelho, por que que apareceu aquele lobo? Por que que ela não foi pelo caminho que a mãe dela falou para ela ir? Começa a levantar essas hipóteses, né? E depois, ao continuar lendo o texto, a gente consegue identificar se aquelas, né, aquelas perguntas são afirmativas ou não. Então, além disso, né, o leitor ele pode criar imagens mentais do texto para que consiga compreender melhor o que se passa ali no texto, tá? Então, né, isso é muito interessante de comentar, porque quando a gente está lendo um livro, um texto, né, que é importante a gente ler o livro, tá? Não vamos ficar aí só nos resumos, nas resenhas, não, tá? Leia o livro por completo para que você entenda melhor as histórias, tá? O conteúdo de forma melhor. Então, o que que acontece? Quando o leitor ele consegue ali imaginar a cena que está sendo colocada ali no texto, fica mais fácil de identificar, né, qual que é o assunto que está sendo ali abordado, qual que é o objetivo do autor ter escrito aquele texto, tá? E também, né, na verdade, o leitor, né, o aluno, o leitor, né, em si, ele pode ali pode sintetizar a ideia, ou seja, recontar, né, o texto, trazendo uma síntese, ou seja, um resumo relacionado com o texto, tá? Então, depois que ele faz ali uma breve conexão com leituras anteriores, depois que ele levanta hipóteses, né, cria a imagem na sua mente, né, e faz ali a sumarização também importante, né, que é coletar as informações mais importantes do texto, ele pode ali fazer um resumo, tá? Então, quando vocês forem ler um texto literário, por exemplo, para o Enem, na escola, né, ou até mesmo, né, para a vida pessoal, não leiam o texto com pressa, leiam, releiam. Tire, né, esses exemplos aqui que eu deixei para vocês, façam essas análises para que vocês compreendam de forma aprofundada o texto que vocês estão lendo, tá? O texto não pode ser lido de qualquer forma, tá? Eu digo no seguinte assim, gente, se for com fim de se fazer uma prova, de redigir uma redação, uma dissertação, né, um texto formal,
né, através de um texto literário, vocês tiverem que fazer um resumo, fazer ali uma síntese, né, um diálogo argumentativo, é importante lembrar-se desses quesitos, tá? Não fiquem aí fazendo assim apenas só da cabeça, não. Leiam, sejam críticos, é importante para que vocês consigam ali argumentar de forma que realmente consegue ali convencer o seu público do que você está falando, tá? E é isso que faz com que a leitura, né, de forma certa, faz com que vocês sejam leitores críticos, tá? Agora, eu tirei, né, também outro exemplo que pode ser trabalhado, né, na literatura, os livros, né, que se tornaram filmes. Olha que legal, gente, tem muitos livros, tem muitos filmes que são baseados em livros e muita gente nem sabe disso, tá? Então, nós temos ali a Cidade de Deus, né, que retrata ali todo o sofrimento do pessoal, né, daquela, né, que fala a respeito da favela, né, fala daquele momento de sofrimento dos jovens, né, que passam ali pelo tráfico, essas coisas. Todo mundo já conhece esse filme. Mas esse filme ele foi baseado ali, né, no livro, né, de Paulo Lins, Cidade de Deus, poucos sabem, né? E ele é baseado na obra literária de Paulo Lins, tá? Através do livro de Paulo Lins. E temos também o Harry Potter, que primeiro também foi escrito, né, no livro, e ele foi adaptado ao cinema no ano de 2001. Não tá aparecendo aqui para vocês no slide, mas foi no ano de 2001, tá? E foi sucesso total, todo mundo já conhece a história de Harry Potter. E primeiro veio o livro, depois transformou-se ali, né? Foi adaptado às telas do cinema. Temos também um dos maiores clássicos da literatura, né? A trilogia, que é O Senhor dos Anéis. Ele foi também adaptado pela primeira vez para o cinema em 2001 também, tá? Então, primeiro criou-se o livro e depois foi adaptado ao cinema, tá? E temos também os Jogos Vorazes. Quem que não conhece, né, gente? Foi no ano ali de 2012, mais ou menos, certo? Acho que é isso mesmo, 2012 até 2015. Os Jogos Vorazes, né? É a saga dos adolescentes. Os adolescentes amam essa saga. Ganharam muita atenção no começo dos anos 2000. Os Jogos Vorazes foi escrita, né, por Suzanne Collins. O livro conta a história de Katniss e sua entrada nos Jogos Vorazes, tá? É muito emocionante. Eu mesmo assisti várias vezes e gostei bastante, tá? Então, tem o livro, tá? Os Jogos Vorazes, que foi criado por Suzanne Collins. Mas se caso, né, você queira ali estar assistindo o filme, também é bem legal, você pode estar assistindo o filme nas plataformas digitais, tá? Na Netflix, entre outros. É só procurar na internet que você encontra, tá? Então, gente, essa é mais uma forma de se trabalhar a literatura, tá? A literatura, ela é claro que, primeiramente, a gente utiliza-se os livros, tá? E nós utilizamos outras formas, né, para trabalhar ali a literatura, de forma lúdica, de forma divertida, aonde todos possam participar. Ou seja, como eu falei com vocês, não adianta falar que não pratica literatura, pois a literatura está em todos os lugares. Outra sugestão são os livros digitais, tá? E os livros digitais, gente, você consegue ali na Amazon, né? Ela disponibiliza uma infinidade de e-books gratuitos, né? E é necessário ali fazer um cadastro na Amazon, né? E instalar o aplicativo Kindle, né? Para você ter acesso a uma infinidade de livros, tá? De forma gratuita. Então, assim, os livros digitais também, né? Como eu falei com vocês, nós estamos na era da tecnologia. Então, caso você não tenha um livro físico ali, você goste de ler pelo celular, pelo computador, é uma outra forma de se praticar
a leitura, de praticar a literatura em sua vida, tá? Aí você escolhe o tema que você quer ler, tá? Seja político, seja familiar, seja romance, mas o importante é se praticar, o importante é praticar a leitura na vida da gente, tá? Porque a leitura ela ajuda em vários aspectos, tá? Não só profissionalmente, mas como pessoa, como ser humano, emocionalmente, ajuda você a lidar com situações difíceis. Então a literatura ela é muito importante, tanto infantil quanto infanto-juvenil, adulto, né? E por aí vai. E para finalizar, né? Essa é a terceira aula. Eu coloquei fim, 3 pontinhos, porque nós temos aí, né? Nós temos também a quarta aula, onde nós vamos falar sobre, né, as obras de Monteiro Lobato, né, e a vida de Monteiro Lobato, quem foi Monteiro Lobato. Mas antes de finalizar também, eu gostaria de mostrar para vocês uma sugestão também que pode ser trabalhada literatura infanto, juvenil, infantil, né? Infantil de preferência, tá? Pode ser trabalhado em sala de aula, tá? Ou mesmo em casa com seus filhos. É essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Essa caixinha aqui, ó. Da Branca de Neves. Olha. Olha que interessante. Caixinha da Branca de Neves. Branca de Neve, né? E nessa caixinha eu utilizaria, ou posso utilizar ainda com, né, com uma criança, né? Com a minha filha mesmo, por exemplo, tem 3 aninhos e ela tá ali aprendendo as historinhas. Ela, né, inclusive eu ia trazer aqui, esqueci, no outro cômodo, mas assim, tem muitos livrinhos, já estou fazendo ali a sua mini biblioteca de livrinhos, tá? Infantis. Então, gente, aqui, nessa caixinha, é uma caixinha para incentivar a leitura, tá? Nessa caixinha nós podemos contar a história de Branca de Neve, né? Aqui, ó, que traz tá o 7 anões. Eu espero que vocês estejam vendo bem. E o que que acontece? Como que eu faria, como eu utilizaria em sala de aula ou até mesmo aqui em casa com a minha filha ou com outras crianças? Pegaria essa caixinha e mostraria primeiramente para as crianças, para sentir aquela vontade de, né, de estar lendo, de estar sabendo o que está aqui dentro, né? Que isso é muito importante, porque as crianças gostam disso, as crianças são curiosas. Isso é normal da criança ser curiosa, né? Então, o que eu faria? Colocaria aqui dentro e falaria, né? Abre, surpresa, por exemplo. E aqui dentro, né, com a turma, com os alunos, com as crianças que estivessem aqui para poder estar fazendo essa contação de histórias. E essa caixinha serviria como uma caixa, né, de imaginação, uma caixa de contação de histórias, tá? Nessa caixinha aqui, tá? Eu iria pedir para os alunos para estar retirando, tá? Deixaria fechado assim e pediria para cada um estar retirando um pedacinho de papel que fica aqui dentro. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, iria colocar aqui só um momento. Iria colocar aqui em cada folhetim, né? Cada tirinha de papel, iria colocar um número. Em cada número é um trecho da história. Isso que é interessante, trabalhar a criatividade das crianças, né? Dos jovens, dos adolescentes também, né? Com outros tipos de história. Então, por exemplo, com as crianças, colocaria essa história da Branca de Neve, mostraria essa caixinha, né? Essa caixinha bem lúdica, bem colorida. Pediria para cada um tá tirando um pedacinho, tá tirando esse papelzinho. E nesse papelzinho ia começar, cada aluno iria ler em sala de aula, tá? Vamos ler aqui. Era uma vez, né? Esse é o primeiro início da história da Branca de Neves. Branca de Neve, né? Branca de Neve, falando errado, desculpa. Branca de Neve. Era uma vez uma rainha que sonhava
com uma filha. Um dia, enquanto costurava perto da janela, espetou o dedo na agulha e uma gota de sangue caiu na neve. Ela pensou então: quem me dera ter uma filha branca como a neve. E aí, depois que o primeiro aluno estivesse lendo ali, né, a primeira criança estivesse lendo, a segunda, né, criança iria te retirar ali, né, da caixinha de histórias, tá? Iria estar ali retirando o segundo trecho da história, tá? E a segunda criança estaria lendo ali para a turma, tá? De forma bem criativa. Por exemplo, aqui, ó. Com os cabelos negros como ébano, a mãe da Branca de Neve falando, né? Lábios vermelhos como sangue e a mais bela de todas, ok? E aí dava sequência a essa historinha, tá? Fazendo uma caixinha bem lúdica, uma caixinha bem assim chamativa, tá? Para que os alunos despertassem ali o interesse pela leitura, tá? Aqui, vou mostrar bem para vocês. Tá vendo? Deixa eu retirar aqui, gravar e mostrar as coisas é difícil, né? Então aqui, por exemplo, fazer uma caixinha conforme a história que for contada. Não precisa deixar assim a caixinha de lado. O que eu quero dizer? O professor, quem for o contador de histórias, melhor dizendo, né? Ele pode estar pegando a caixinha e colocando em cima outras imagens relacionadas com a história que ele vai contar, tá? E ele pode estar ali explanando, fazendo com que a turma junte todo mundo ali, tá, gente? Todo mundo pode estar colocando todos os alunos nessa prática de leitura, tá? Fazendo com que os alunos interajam, né? Consigam ali se expressar, narrar, falar trechos ali das histórias. Então ele pode pegar essa caixinha lúdica, essa caixinha imaginativa, essa caixinha de histórias e tá colocando, né, ali outros temas também, tá? Não precisa ser exatamente esse tema, pode-se trabalhar o tema que o professor achar adequado, tá bom? E dentro dessa caixinha, coloca ali as tirinhas de história. Cada trecho da história, cada aluno vai pegar e vai contar para a turma. Muito legal, né, gente? Muito interessante de se trabalhar. Então, essas foram algumas metodologias que pode se trabalhar em sala de aula ou em casa, tá? Você pode trabalhar com seu filho, com seu neto, com seus sobrinhos. O importante é não deixar de ler, é praticar a leitura de diversas formas. O objetivo é mostrar nesse curso, né, que a literatura ela pode ser utilizada de diversas formas e não sobre o viés apenas como forma utilitária, não. Literatura é arte, tá, gente? A literatura ela tem o seu momento de prazer, o seu momento lúdico, o seu momento ali de trazer um momento de distração, de paz, de alegria. Ela desperta emoções, tá? A literatura não pode ser algo engessado e nem forçado, obrigatória. A literatura deve ser vista como hábito de vida, tá bom? Então, você que não deixou o seu nome no início das outras aulas, deixe o seu nome completo, tá? Seu nome completo e o seu e-mail também para a gente estar fazendo a lista de frequência, tá bom? E como eu falei com vocês, não deixem de ler. Pode ser através de livros físicos, como eu falei com vocês. Pode ser através dos meios digitais, pelos jornais, tá? Através de filmes. Vocês podem estar assistindo séries, crônicas, mas o importante é praticar a leitura como hábito de vida, tá? Porque, gente, realmente a pessoa que lê, ela consegue ali se sobressair
a diversos problemas, tá? Ela consegue lidar com dificuldades que talvez uma pessoa ali que não tem o hábito de ler enfrente de forma assim, vamos dizer, equivocada, né? Então a leitura ela faz você pensar, ela faz você refletir, se acalmar, né? A leitura faz com que o ser humano respeite o próximo, entenda os valores sociais, entenda os valores morais, entenda que cada um tem sua diferença, cada um tem seu espaço. Então, assim, a literatura ela realmente ela veio para ajudar a desenvolver o ser humano como pessoa, né? A desenvolver pensamentos, a desenvolver críticas, desenvolver teses, muita coisa, gente. A literatura ela transforma realmente a vida das pessoas, tá? Então, a literatura, gente, ela faz com que as pessoas também melhorem o desenvolvimento do seu cérebro, tá? E consegue também fazer com que as pessoas tenham mais criatividade, né? Estimula aí a criatividade. Outra coisa que é importante também incita o senso crítico, né? A pessoa não vai ser levada por qualquer argumento. Se você conhece diversos textos, conhece diversas fontes, né? Você não vai ater a qualquer tipo de coisa, não. Você vai saber se aquilo é verídico ou não, tá? Então, a literatura, ela consegue formar leitores críticos, mas que precisa, primeiramente, passar. Claro, né? Na verdade, assim, eu tô dizendo, não só eu, mas os estudos apontam que quando nós temos o hábito já da leitura em casa, é mais fácil tornar a leitura algo comum em nossas vidas, tá? Então, se você puder, incentive a leitura desde cedo para as crianças, tá? Para que as crianças, quando chegarem ali na escola, elas consigam se desenvolver melhor, tá? Não tenham tanta dificuldade de compreensão, de interpretação, né? De entender o que é gramática, o que é literatura. Então, assim, quando a gente desenvolve a leitura desde pequenininho, a gente consegue compreender rapidamente o que está sendo ali ensinado na escola, tá? E consegue ali facilitar o aprendizado para si mesmo, né? E para o próximo também, para que a gente possa expandir o conhecimento para outras pessoas. Então, a leitura ela deve começar em casa, depois a criança vai se desenvolvendo ali na escola e passa a ser para o resto da vida, né? Depois que torna-se um leitor crítico, acaba se tornando ali um hábito de vida, que é muito importante, né? A leitura, como eu falei com vocês, não pode ser obrigatório, tem que ser algo agradável, algo assim de valor, algo que a gente leva para a vida toda, como algo prazeroso e não forçado, tá? Nada de leituras forçadas, viu, gente? Então, o objetivo dessa aula foi realmente trazer metodologias, exemplos que podem ser utilizados para a prática, né, do ensino da literatura. Realmente, um dos meios que a gente mais utiliza em sala de aula é o livro didático. Claro, não estou falando que não deve ser utilizado, claro que deve ser utilizado, né? É um meio mais fácil e reutilizável também, né? As outras séries utilizam o mesmo livro. Só que a gente não pode ter apenas esse livro como uso exclusivo. Nós devemos também utilizar os livros literários, fazer ali um passeio com os alunos, levar na biblioteca, tá? E deixar cada um explorar a sua criatividade, né? Cada um pesquisar um livro diferente e trabalhar em cima disso, tá? Então, gente, foi um prazer falar a respeito, né, dessas metodologias. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seu nome completo e seu e-mail para a gente fazer a lista de presença. Não esqueçam, tá? Foi muito bom falar sobre esse tema que para mim é muito importante, tá? Fiquem com Deus.
Tchau, tchau.